Olá, queridos amigos, mais uma vez para o nosso estudo, muito felizes por estar aqui com vocês, compartilhando essas reflexões tão úteis na nossa vida, que vem trazer tanto esclarecimento, né, Márcia? Tudo bem com você? Olá, Thelma. Olá, queridos amigos. Que vocês sejam muito bem-vindos, né, a mais um programa da TV Nova Luz, né, com o nosso Centro Espírita Jorge Niemeyer, nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, né, Thelma? Pois é uma bênção, sabe? A gente ter essas oportunidades de estarmos acabando um livro, estudando outro, onde nós vamos tirando tantas lições para a nossa vida, né? E vamos caminhando assim com Jesus, É né? isso. Então, vamos fazer aqui, nós estamos no capítulo 3, que é o desenvolvimento mediúnico. Já vimos a primeira parte na semana passada e agora nós vamos estudar a parte 2. E recordando a primeira parte, nós vimos que André Luiz se junta a Alexandre para observar uma reunião de educação da mediunidade, né? Eram médiuns que estavam começando, né, os seus estudos e as suas práticas. E nós vimos aqui, nós vamos ver durante esse capítulo todo exemplo de 3 médiuns. E nós vamos agora, na parte 2, nós vamos ver esses outros 2, mas na primeira parte nós vimos um rapaz que tentava a psicografia. Só que ele tinha, o Alexandre empresta de novo a André Luiz o seu poder de visão magnético, e André Luiz olha o corpo interno daquele aspirante, né, à mediunidade. E nesse momento ele vê que toda a região sexual, né, todo o aparelho reprodutor masculino do rapaz ali estava completamente tomado por bacilos psíquicos, toda a região toda com escura, sendo aquilo como aqueles bacilos fossem comendo toda aquela região dele, né, se alimentando aquelas células todas. Enfim, então é disso que nós vimos, como esse rapaz tinha umas atividades sexuais totalmente deturpadas, torturadas, de torturas. Então, assim, o quanto ele tinha sérios problemas nessa região. E ele pensava que isso não influenciava em nada nas atividades mediúnicas. E Alexandre termina essa parte dizendo para a gente que nós não temos como separar o corpo do espírito, de nossa alma, né? Nós somos espírito. Então, nós sabemos que o quanto é saudável uma prática sexual, né? Um amor com responsabilidade. E não era o caso desse rapaz. Isso tudo dificultava muito o intercâmbio dele e, pelo contrário, atraíam entidades que eles chamam de vampiros, né? Verdadeiros vampiros, desequilibrando o rapaz. Isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos lá, continuar? Então, vamos ler agora a segunda parte, né? Então, diz assim: novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim. No capítulo da patogenia em geral, quer dizer, está falando de doenças mesmo, né? O que seria para ele estranho, né? Verdadeiras incógnitas. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavaleiro maduro que tentava a psicografia. Márcia, vamos ler o segundo logo para a gente. Vamos. Uhum. Então isso ele vai falar. Só André Luiz estupefato com o que ele estava vendo, né? Uhum. Observe esse amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se à existência de atmosferas. Desculpa. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam
certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Então, aí ele está falando do senhor, né, que estava... ele estava tendo ali a nítida certeza, né, que ele usava alcoólicos devido a esses vapores, né, que exalavam. Exatamente. E aí a dificuldade que ele vê aqui, né? Via-se a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Então, uma pessoa que está ali alcoolizada, é difícil de ir para atividade mediúnica, a gente precisa ter concentração, a gente precisa estar com a mente liberada, né? As comunicações, as percepções. E esse senhor não tinha condições de estar ali para aquela atividade, né? Como, né, ele ia estar preparado com a mente toda mergulhada, né, toda encharcada desse álcool, né, do álcool. Então a gente vê aí que uma coisa não combina com a outra, né? E necessariamente ele não devia saber nem disso, né? Porque acredito que quando nós temos consciência, né, quando nós estudamos, nós sabemos da responsabilidade, mas existem muitas pessoas que não têm conhecimento, né? Exatamente. E aí, depois, agora, André Luiz vai descrever para a gente como que estava esse aparelho, né? O aparelho dele, né? Aparelho gastrointestinal, né? Isso mesmo, vamos lá. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Quer dizer, toda a parte gastrointestinal, todo o metabolismo dele estava encharcado. E a gente entende, né, Márcia, que não deve ser uma pessoa que usa o alcoólico uma vez ou outra. Né? Pelo que André Luiz diz aqui para nós, descreve, né, dá a impressão que é um uso constante. Né? Então, exatamente. Porque o organismo ele está ensopado, então é uma coisa, um hábito, né, constante, ou seja, devia de ser um alcoólatra. Exatamente, porque, olha, se a gente vê, nós colocamos uma figura, né, desse aparelho gastrointestinal, só para a gente localizar, né? Ele fala ali, ó, que estava a substância invadia todo o estômago, né? E aí da parede do esôfago, que é o que liga, né, a nossa da parte da boca, o esôfago, até chegar no nosso estômago. E então, assim, ia até o bolo fecal, quer dizer, até o nosso intestino grosso, que é onde depois, né, vai ter essa liberação. Então, assim, toda essa área aí que ele está colocando, fígado, tudo, nós vamos ver no outro slide, estava completamente encharcada de álcool, né? Então, a gente vê o mal que é esse hábito constante dele, que é o que demonstra aí, né? Não é uma questão de uma bebida social, e não tem condição de participar de uma reunião mediúnica, né? Na verdade, ele está trazendo exemplos, né? A gente viu no trabalho a questão do álcool, do sexo. Agora nós estamos vendo a questão do álcool, que tudo são vícios, né? São vícios que fazem mal ao espírito e à saúde, né? Então vamos ao próximo, prosseguindo aqui a nossa leitura. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas.
Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Esse companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Olha que verdadeira tragédia ele está trazendo assim ao organismo dele, né? Isso aí, Márcia, nos lembra a gente chamar a atenção do suicídio indireto, né? Porque esses vícios vai liquidando a vida, né? Com a saúde, com a vida, com o organismo. Thelma, chega só um pouquinho para trás, eu acho que o seu microfone começou a picotar bem, vai ficar tudo bem, já está melhor. Olha só, mas vamos, Juliana, a gente estava vendo aqui, olha só como é que o Alexandre vai falando, né? Quer dizer, André Luiz, né? Espantava, o fígado estava enorme, gente, né? Uhum. Então, daqui a pouco, ele pode desenvolver uma cirrose hepática, sim, né? Pequeninas figuras horripilantes postavam-se ao longo da veia porta. A veia porta, que é um grande tronco vascular que conduz ao fígado o sangue venoso, que vem das vísceras abdominais, quer dizer, ou seja, do tubo digestivo, do baço e do pâncreas. E essa veia no corpo humano que drena todo o sangue do sistema digestivo dessas glândulas, né? Então, é um dos principais componentes do sistema venoso, né? Da porta hepática. Então, assim, essa veia porta, como ele diz assim, que ela é bem grossa mesmo, né? Então, estava tudo sendo tomado por esses elementos. E toda a estrutura se mantinha alterada, quer dizer, do fígado, da veia. E aí ele diz que esses lóbulos cilíndricos, que são estruturas do fígado, né, onde se localizam, ele chama do hepatócito, né, que são células responsáveis pela secreção endócrina e exócrina daquele órgão, do fígado. Então, tudo isso envolvido no fígado, de entrada e saída do fígado, estavam todos tomados por essas células doentes e empobrecidas, né? E o baço, o baço ele é um grande distribuidor de energia no nosso corpo, né? A energia que a gente capta pelos nossos centros de força, esse centro de força do baço, que é chamado esplênico, e ele é um grande responsável por nos levar energia. E a gente vê aqui que o corpo, né, o corpo físico, não é só o baço físico, né? O esplênico, como todos esses centros de força que ele fala aqui, né? Então, que todos os seus centros vitais em desequilíbrio, né? Estão tudo interligados, né? Como a gente viu ali, o espírito, o corpo, né? O corpo físico, o corpo espiritual, mas no organismo também está tudo, né, interligado no perispírito, que liga esses chakras, né, que a gente chama de centros de força, né, mas são chakras. E também uma coisa interessante, né, essa questão dele estar, por causa disso, né, André Luiz fala que ele está desviado completamente do equilíbrio vital. Exatamente. Então, ele diz que todo o sistema endócrino ele foi atingido pelo toque, a toxicidade da bebida, né? E aí ele diz que inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação, porque a medula é onde circula todo o nosso sangue, né? E a medula fica ali tentando trabalhar para melhorar isso, mas que está muito difícil, né? Então, podemos continuar. Nós dificultamos muito, né, a vida do nosso próprio organismo pela nossa ignorância, né? Exatamente. Então, vamos lá. Em vão, esforçava-se os centros genitais, quer dizer, o organismo ele está ali querendo dar conta, né, de toda a sua tarefa, mas ele se esforça em vão para ordenar as funções que lhe são peculiares, porque o álcool excessivo, isso é a fala do Alexandre, né? O álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. A cromatina é a substância que está dentro da célula, né?
Ele fala aqui, olha, só para a gente ter noção da importância da cromatina e o que estava acontecendo, ele diz que a cromatina ela fica presente no núcleo de toda a célula Toda viva célula. e constituída essencialmente do nosso DNA, que é a estrutura Isso. responsável pela transmissão das características genéticas de todos os seres vivos. Então, olha que né, esses bacilos psíquicos, que é o mesmo do outro rapaz, e além da questão física também, estavam acabando com todas essas células. Né? Quer dizer, essa substância ela tem que estar íntegra, né, para o organismo cumprir com a sua atividade. Não estando, vai depauperando todos os órgãos. Olha só, já vai Exatamente. chegar no rim, né? Debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. Néfron, eu acho que são corpúsculos lá que estão presentes no rins, né? Não sei se Que você são tem a importantes também. definição aí, Não, não é eu isso? acabei não pegando a definição de néfrons, Thelma. E aí O pâncreas viciado, porque eu ia até comentar isso, o pâncreas ele é um dos elementos principais ali no metabolismo, né? Que ele distribui as substâncias, né? Ele tem um papel importantíssimo. Então, ele viciado com essa, esse desequilíbrio, né? Causando a função dele não estava normal, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos, quer dizer, os alimentos não tinham como serem trabalhados, né, na digestão. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida. Olha só que não drama, é? né? Porque a gente vê aqui que néfrons são. Ai, peraí. Os néfrons são uma unidade anatômica, que é uma função principal ali do rim, né? Que eles Sim. colocam aqui, né? Então, ele está falando ali, se não fosse, olha que interessante, se não fosse as glândulas sudoríparas, quer dizer, dele exalar, né, Pelo suor. pelo suor, essa quantidade de álcool, pelo visto, que ele bebia, que aparentemente não era pouca, ele já teria desencarnado, né? E a gente percebe que quantos indivíduos na face da Terra vivem anos dessa maneira, né? Não necessariamente Exatamente. estão trabalhando mediunidade, mas as pessoas em geral que usam do álcool, que custam a entender que são alcoólicos, porque o uso constante, né? Dizem as pessoas que trabalham no AA, que estudam a tese que eles defendem lá, as filosofias, né? Que o usuário de final de semana, por exemplo, é considerado um alcoólico, né? Porque é uma frequência, desde que torna uma frequência, está aí o desequilíbrio. E o Alexandre vai falar isso para a gente até depois, que ninguém aqui está fazendo, né? É óbvio Não, não, que. não. É como o sexo nós falamos. Não é que seja proibido, né, Márcia? Mas a Mas é o gente tem que uso ter. constante. Né? E desregrado, não é o uso, É, nem do sexo não é o uso constante, a questão do uso desregrado é. sem equilíbrio, né? O Então, abuso, né? e ele fala, olha, e aí o pâncreas viciado já não atende mais com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Olha que coisa. Então, Uhum. larvas destruidoras terminam as células hepáticas, que são aquelas mesmas larvas que ele chamou, né, quando são Uhum. os bacilos psíquicos, que ele falou assim, vamos chamar de larvas, porque para que a gente possa, Não mas que a tem gente nem não consegue ver, classificação, né? Nós ainda não temos, porque a ciência ainda não visualiza essa parte espiritual, né? Então não é estudada, né? Então vamos nós. Então vamos. Quer que eu leia um pouquinho? Posso ler? Já melhorou? Não, não, já, pode ler. Então vamos. Pode ler. Não conseguia dissimular a minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade,
tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Então, tudo isso é tão novidade para o André Luiz, né? Aquilo que ele está visualizando, porque ele tinha experiência como médico na Terra, Médico, né? Mas e essa visão só lhe era possível porque ele estava olhando os aspectos no perispírito, né? Além do corpo físico, nós estamos analisando aqui os efeitos no corpo físico, mas ele também enxergava além, enxergava aquilo que estava no perispírito de cada um, né? Então, o instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama. Então, nós já vimos a questão do sexo, já vimos a questão do álcool e agora nós vamos ver as questões da alimentação. Então, o instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nessa nossa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava da sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno ao sigmoide. Notavam-se anomalias de vulto. O sigmoide é um segmento do intestino grosso, né? E que já está ali perto da pelvis, né? É a seção que liga a porção transversal do intestino grosso ao reto, né? Então, aqui ele fala que ela já emanava fraquíssima luz, porque André Luiz, até no livro Desobsessão, quando ele fala das preparações da reunião mediúnica e nossa preparação para ir para a reunião mediúnica, ele diz que a gente, nesse dia, tem que se abster de comer carne, alimentos pesados, muito condimentados, grandes quantidades, a gente deve fazer uma alimentação leve, porque ele diz que estômago cheio com alimentação pesada, a mente não funciona. Se a mente não funciona, como é que nós vamos pretender ter comunicação? Então, Sim. Tanto que Alexandre fala aqui, olha, fraquíssima luz emanava da sua organização mental. Por quê? Ela estava com o estômago cheio. E a gente vai ver ali, né, fígado aumentado, igual o nosso companheiro do álcool, mas só que por outros motivos, não é? E aí a gente vê que a alimentação também pode ser um vício, né? Pode haver no descontrole, né? Consequências graves, né? Para o corpo e para a mente, né? No caso aí, da mesma forma que o álcool, que o sexo, né? Então a gente tem que ter muita atenção, né? Às vezes a gente pensa que comida não faz mal, né? Também faz, né? Exatamente. A questão é o que nós, porque no dia, né, ou A qualidade e a quantidade. A qualidade e a quantidade, mas principalmente se a gente quer ter um bom dia para um bom estudo e para as comunicações, a gente tem que se abster. André Luiz fala claramente, se abster do álcool, se abster de alimentos de carne, qualquer tipo que seja, de alimentos muito condimentados, ele fala de tudo isso, né, nesse livro Desobsessão. Então, vamos nós. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual. Olha só, André Luiz vai ficar tão estupefato, né? Ele fala, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Essa válvula iliocecal é uma estrutura anatômica situada entre a porção final do intestino delgado, que é chamada de ilio, e a parte inicial, Thelma, do intestino grosso. Então, a gente vê aí, né, nessa definição que a Márcia está trazendo, né, dessa
essa estrutura, né? Como ela está, né, comprometida com todas essas ocorrências que está acontecendo ali, né? E aí trazendo todo um desconforto também, né? Tanto físico quanto mental, né? Porque não tem como a pessoa se concentrar, ter uma boa concentração para uma. No caso, ela estava candidata, né, a desenvolver a psicofonia, se não me engano, né? Isso, era Então, a como é, comunicação não na área é? da psicofonia, isso. Então, a gente vê aí, né, a atuação desequilíbrio total aí no seu organismo, como que está envolvendo, né, influenciando toda essa situação. Então, não tem como a pessoa achar que não tem problema, né, que não vai causar, porque ninguém está sabendo, mas nós estamos sabendo e os espíritos estão visualizando, porque nós não conseguimos enganar a nenhum espírito. A gente vê aí que eles têm condições, né, de agir como se tivesse um raio-x. Então, não fica nada, né, desconhecido deles. Então, é aí que está a nossa responsabilidade. Né? E aí, eu não sei se aqui eu já até... então, ele diz, né, que semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. A gente sabe que o nosso sistema gastrointestinal produz esses sucos para poder atrapalhar a digestão. Né? Isso. Então, e aí André Luiz diz que ele olha, né, Alexandre olha, ele estava totalmente ali estranho, né, olhando assim, abismado, e aí ele diz, né, que temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Quer dizer, ela também estava atraindo, né? Esses vampiros, assim como o rapaz das questões sexuais, também quantos se alimentavam do álcool do que o companheiro também bebia, e aqui também ela. Quantos aqui, quando Alexandre fala, né, que tornando-se presa fácil de seres de baixa condição. Então, são esses vampiros que vêm sugar, são esses a nossa energia. Porque são espíritos ainda muito materializados, que às vezes não ainda necessitam muito dessas energias materiais ainda. E aí eles sugam essas energias. Através dos vapores, né, que nós exalamos. Mesma coisa do álcool. Mesma coisa do álcool. Então vamos nós. Vamos nós. Quer que eu leia? Pode ler. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crusta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Então, a gente vê aí um chamamento, né, do Alexandre para essas questões tão importantes para nós entendermos, né? Achei interessante e muito, muito útil essa questão do homem percebe muito pouco e sente muito menos, porque nós ainda não desenvolvemos a nossa sensibilidade, né, Márcia? E aí a gente acha, olha, a mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez culto da razão pura, né? Mas ele diz que a razão precisa de luz.
de luz divina, e a gente não se dá conta disso. Isso. E é isso que você falou, né? Que se a gente percebe e pouco, sente muito menos, né? Como ele nos diz aqui. É lógico. Nós não temos essa visão, nós somos muito superficiais, porque nós não analisamos a questão do espírito, nós pensamos no corpo, nós pensamos como se fôssemos um corpo que andasse pela terra com a inteligência, e não é assim, nós somos espíritos. Então a gente tem que imaginar, primeiro, eu sou um espírito, né? E sou filho de Deus, e é isso que é o auto-amor. Porque quando a gente entende esse auto-amor, a gente não quer se magoar, se machucar. Vê aí, ele falou no outro slide, né, que ela, descuidada de si, né, ela Exatamente. agia. Cadê o amor a si mesmo? Né? Então a gente tem que desenvolver esse auto-amor. Não, meu corpo é um instrumento perfeito que Deus me deu para me utilizar dele para a minha evolução. Então é a ferramenta de trabalho. Daí a gente tem que cuidar muito bem, sem desgastá-lo, né? Sem utilizá-lo através dos excessos, para nós termos uma ferramenta não poderosa, mas no sentido de útil, né? Adequada aos nossos desejos, nossos propósitos e E a gente objetivos. vê que a gente tem um tempo para estar aqui, né? Que já foi programado, mas que esse tempo pode variar em função daquilo que nós fazemos com o nosso corpo físico aqui, né? E com a nossa mente também, né? Às vezes a gente está gastando muito mais energia vital que deveríamos durar mais tempo e nós estamos aqui nos aniquilando antecipadamente, né? E a gente vê nesses exemplos aí. E vamos nós. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Então, é uma advertência, né, gravíssima Exatamente. aí para nós pensarmos, né? O que Então, estamos... Pode ir, eu te não interrompi. é isso. É isso que ele fala aqui. A mediunidade é um dos fundamentos do espiritismo, né? Que é um daquele que é a comunicabilidade entre os dois planos. Mas isso aqui temos todos nós, não é exclusivo dos espíritas e dos médiuns, né? Todos nós, e aliás, a gente sabe que o futuro nosso é a mediunidade, né, de intuição, de inspiração, e todos nós temos isso. Quem não é inspirado, né, intuído, inspirado? Então mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Mas é uma que Kardec diz para a gente que mediunidade é coisa santa e Coisa santamente deve santa. ser exercida, né? E aqui a gente vê esses companheiros que, infelizmente, não estão sabendo honrar e fazendo muito mal a eles próprios, né? A É. eles próprios. Não é só recebermos comunicações, né? Às vezes a gente tem esse pensamento e devemos nos corrigir através do estudo. Ela exige de nós capacitação moral, né? Então, nós precisamos de trabalhar em nós a sensibilidade, a percepção, mas como nós vamos trabalhar a sensibilidade e a percepção se nós não atentarmos para esses valores, né? Então, precisamos de E, estar e, atentos. e assim, e o foco aqui é a preparação do médium. Nós É, estamos falando de um capítulo de desenvolvimento mediúnico.
Então, ele diz aqui que a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, tanto do nosso corpo físico quanto da nossa mente. Então, é importante a alimentação, é importante o repouso, é importante não estar com preocupações, quer dizer, descansar, né, um pouco antes da reunião, se possível. Então, orar, ter a mente ligada em oração. Então, quer dizer, a gente tem muitas questões para nós estarmos preparados antes de sentarmos frente a um estudo e a uma educação da mediunidade. E queremos receber uma comunicação. A comunicação faz parte, né? Exatamente. Mas o aprimoramento moral é em primeiro lugar. E vamos nós. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva, nem sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Então, aqui nós estamos vendo... Muita coisa, né, para nós pensarmos. Que não adianta, né? Ele volta ao que ele já falou anteriormente, que a gente tenta dividir espírito da matéria. E não tem como isso, né? Que nós somos... E aqui a gente está, quando ele coloca aqui, que eu vi, deixa eu ver aqui. Ele diz para a gente, né, que ele não está transformando o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Que a gente pode sim, né? Atender a missão do sexo, com certeza, né, para aquilo que veio, com sexo com amor, com responsabilidade, no seu plano respeitável. Usar de aperitivo comum, fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais, né? Mas excessos representam o desperdício de força, como a gente falou ainda há pouco, não é isso? Isso mesmo. Muita coisa para nós pensarmos, muita coisa para nós estarmos colocando, né, as nossas mentes e corações no desejo de nos transformarmos em instrumentos que a espiritualidade tenha confiança, né, em se utilizar de nós. À medida que nós vamos nos aprimorando, a espiritualidade vai também tendo confiança em nós. Então, nós ganhamos também com isso, né? Exatamente. Acho que é o último, né? É o último, não? Ainda tem? Até o 23, mais 2. Então, ele continua. Exclamei, por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou. Não, André, tenhamos calma. Estamos num serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Isso é importante, né? Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores, sem estudarem a si próprio. Então, mas ele continua aí a reflexão, né? Que é uma advertência, exatamente, mas é uma reflexão para todos nós, né? Para nós nos empenharmos em entender o mecanismo da mediunidade, né? A responsabilidade que envolve. E aí, podemos
Vamos passar para o último, a gente vê, a gente depois faz um fechamento. Né? Mas, gradativamente, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, os quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então, ele continua aí a sua preleção, muito importante, né, Márcia? E até em relação àquilo que nós estávamos falando, que a espiritualidade vai conhecendo os nossos objetivos, sabendo do nosso esforço, né? E tudo, ele diz aí que tudo é útil, mesmo uma reunião que aparentemente aos nossos olhos é uma reunião que não foi proveitosa. Você vê quantas lições eles nos trouxeram nessa reunião, né? Exatamente. Então, aqui a gente está vendo que a questão da mediunidade não é coisa simples, não é sentar numa mesa e achar que os espíritos vão se comunicar, não é? Então, tem toda uma preparação, a gente tem que se conhecer muito para estar dentro de uma reunião mediúnica, que é o nosso grande aprendizado, e se a gente quer receber também comunicações de espíritos, como dos nossos mentores, da nossa casa, nós temos que estar preparados, temos que ter aquele vaso santificado, o vaso puro e limpo para que isso possa acontecer. E nós, como esses 3 exemplos que eles nos deram, nós vimos que isso é difícil, mas também que não adianta, como o André Luiz queria, então não podemos avisá-los. Sim, ele já até falou, né, que eles já tentaram avisar o rapaz, mas ele não consegue, ele dissocia corpo de espírito, e do mesmo jeito eles tentam, mas eles não vão aviltando assim, né? Eles vão devagar, porque ele diz, olha, são irmãos que nos ajudam, e são termos embriões vegetais de hoje que serão as árvores robustas de amanhã. Eles não desistem da gente, né? Não, então, de jeito nenhum. Desistem da gente. Eles sabem, né, das nossas dificuldades, das nossas limitações, eles chamam aí de árvores, como é que ele fala? Tenros embriões, né? Isso. São brotinhos, tenros embriões vegetais, são brotinhos, nós somos esses brotinhos, mas é preciso que nós nos conscientizemos da responsabilidade, do dever, né? E do que nós podemos usufruir de beleza com tudo isso. Então, é para a gente ver que a questão mediúnica não é aprofundar isso, porque a gente teria muito assunto aqui, então foi dar uma pincelada, e aí por ele diz isso. Então, por isso que todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Quer dizer, apesar de nós, de todo o nosso não cuidado conosco mesmo, né, com o nosso crescimento, com cuidado com o nosso corpo, cuidado com nossos pensamentos, eles estão nos protegendo desse vampirismo, de todos esses seres que tentam se aproximar de nós pela sintonia das nossas mentes. Isso mesmo. Então, queridos amigos, a nossa gratidão pela companhia de hoje, pelos nossos estudos. Terminamos o capítulo 3, na semana que vem vamos começar, então, o nosso capítulo 4. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, muito bom estar junto de vocês. Até a nossa próxima semana. Que Jesus nos abençoe, nos cubra de bênçãos, de luz, e que possamos estar juntinhos na próxima semana para estudar mais um pouquinho com o André Luiz. Até lá, se Deus quiser.